O sertão sempre guardou seus segredos, escondidos entre a poeira quente, o silêncio dos arbustos retorcidos e o assobio distante do vento que parece conhecer histórias que os homens esqueceram. Mas, naquele dia, o sertão ia ser testemunha de algo que jamais seria apagado da memória do povo. Algo que muitos contariam baixinho, como quem narra um milagre ou um pecado. Uma cena que separaria homens comuns de lendas. E, acima de tudo, o momento em que Lampião, ainda há pouco reconhecido como rei do cangaço, tomaria para si o destino e o moldaria com pólvora, coragem e desafio. O sol queimava alto, derramando sobre a caatinga uma luz branca e dura que parecia derreter até a sombra. Lampião caminhava sozinho, atento ao menor sinal, ao menor ruído. No sertão, não era o barulho que denunciava o perigo, mas a ausência dele. E aquele silêncio era pesado demais. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Até o vento parecia ter parado para observar. Lampião ajustou o chapéu adornado, apertou a cartucheira contra o peito e pousou a mão no cabo da arma, não com medo, mas com a tranquilidade de quem sabe que, no sertão, hesitar é morrer. Foi então que ouviu um estalo seco, curto, preciso. Não era som de bicho, era o passo calculado de quem persegue. E não era um passo só, eram 3. 3 homens, avançando com cuidado que só gente acostumada a matar tem. A respiração de Lampião continuou igual, mas seus sentidos se aguçaram como lâmina. Ele se abaixou, sentiu o chão quente debaixo da mão e percebeu o padrão das pisadas, pesadas, ritmadas, firmes. Volante, não qualquer volante. Soldados treinados, enviados para persegui-lo. E, pelos murmúrios abafados, ele reconheceu um deles. Sargento Marcolino, famoso na região por não dar aviso, não dar chance e não dar trégua. Aquele era o tipo de homem que nunca deixava um alvo escapar, e não trazia ordem de prender, mas de matar. Lampião respirou fundo e, sem fazer barulho, deslizou para trás de um marmeleiro torto, onde a sombra rala mal cobria metade do corpo. Não era proteção, mas era o suficiente para ganhar um segundo a mais. No sertão, um segundo podia ser a diferença entre bala e vida. As botas se aproximaram. 3 fardas surgiram entre os galhos secos. Os rifos erguidos, os olhos estreitos, o ódio estampado no rosto de quem queria ver sangue no chão. E, assim que o sargento o viu, abriu um sorriso torto e gritou aquilo que romperia um silêncio do sertão como trovão. É ele! E o inferno começou. O primeiro tiro passou zunindo ao lado da orelha de Lampião, arrancando pedaços da árvore. O segundo bateu no chão bem perto do joelho dele, levantando poeira quente. O terceiro teria acertado seu peito, se ele não tivesse disparado antes. Um único tiro, seco, certeiro, que ecoou como aviso de que ali, naquele pedaço de terra seca, ninguém iria mandar nele. Os soldados se espalharam como formigas atingidas por caldeirão. Um rolou atrás de uma pedra. Outro correu para se esconder atrás de um cacto espesso. O sargento se jogou no chão, procurando vantagem. A troca de tiros começou intensa, feroz, tão rápida que parecia que o próprio ar estava quebrando. As balas ricocheteavam nas pedras, os espinhos dos cactos explodiam em farpa se a poeira cobria tudo, transformando o cenário numa fumaça de guerra. Mas Lampião não recuou, não se encolheu. Não fugiu. Ele avançou. Cada movimento dele era calculado. Ele sabia contar o tempo da recarga de cada rifle. Sabia a distância aproximada em que o adversário estava só pelo som do disparo. Sabia quando correr e quando parar. Aquele combate, apesar de desigual em número, não era desigual em habilidade. Os soldados tinham vantagem no papel. Mas Lampião tinha o que eles nunca teriam, a certeza absoluta de que não ia morrer ali. A certeza de que, para virar lenda, era preciso enfrentar o impossível. Um tiro da volante passou perto demais, roçando o braço dele e arrancando sangue. O ardor queimou, mas não abalou. Pelo contrário, despertou uma fúria silenciosa que subiu por dentro dele como fogo alimentado por vento. Ele avançou mais, aproveitando cada falha, cada troca, cada hesitação adversária. A volante não esperava aquilo.
Um homem sozinho deveria estar fugindo, implorando, escondido, nunca enfrentando três. O sargento percebeu que estavam sendo empurrados para trás. Sentiu o próprio plano ruir e gritou: cerca ele, agora! Mas Lampião sorriu. Não de deboche, não de ironia, mas de certeza. Porque quem estava cercado não era ele. Eram eles. O vento virou repentinamente. Um redemoinho quente levantou poeira fina, lançando grãos nos olhos dos soldados. O sargento tentou enxugar o rosto com a manga, mas foi tarde demais. Lampião saiu da proteção como raio. Correu em linha torta, difícil de acertar, atirando enquanto avançava. Cada disparo dele parecia guiado por mão divina. Um atingiu o rifle de um soldado, arrancando de suas mãos. Outro passou perto do ouvido de outro, fazendo o homem cair no chão de susto. E o sargento foi o último. Ele levantou o rifle, tentando mirar mesmo com a poeira entrando nos olhos. Lampião atirou de novo. A bala acertou o chão, a poucos centímetros dos pés do sargento, fazendo-o tropeçar. O segundo tiro arrancou o pedaço do cabo do rifle, que voou longe. O terceiro não precisou ser disparado. O sargento já estava derrotado antes que a bala o encontrasse. Mas Lampião disparou mesmo assim. O impacto ecoou na caatinga. O silêncio voltou aos poucos, como quem tem medo de perturbar o espírito morto no chão. A poeira baixou devagar. E, quando tudo finalmente parou, só Lampião permanecia de pé. Ele olhou os corpos caídos, não com alegria, não com tristeza, mas com a frieza de quem vive num mundo onde hesitar é morrer. Guardou o rifle no ombro, respirou fundo e seguiu caminhando, sem olhar para trás, sem comemorar, sem contar vantagem. A história, porém, percorreu o sertão inteiro. Os soldados sobreviventes contariam por anos que viram ali um homem sozinho, enfrentando três, sem se render, sem correr, devolvendo chumbo com uma precisão que beirava o sobrenatural. E foi ali, naquele pedaço esquecido de chão, sob um sol tão quente que parecia derreter o céu, que Lampião deixou de ser apenas um nome e virou memória, virou lenda. E agora eu quero saber de você. Qual história do cangaço você quer ver aqui no canal na próxima vez? Já aproveita e comenta aí embaixo, diz o que achou. Deixa o like para fortalecer esse trabalho e se inscreve, porque o sertão ainda guarda muita história que você nunca ouviu e a próxima é ainda mais impressionante do que essa.